Boa tarde, a paz do Senhor. A passagem de hoje tem um capítulo difícil, que é o capítulo 28, que é um capítulo que aponta para o momento em que o diabo foi expulso do céu. No bom português, Lúcifer foi expulso do céu. Então nós vamos andar pelo 25 e depois vamos para o que eu chamo de trilogia de Tiro, que são os capítulos 26, 27 e 28, que falam sobre Tiro e apontam então ali para Satanás. Vamos então para Ezequiel capítulo 25. Nós vimos então, chegamos ali então em Ezequiel 24, e o livro de Ezequiel, eu falei isso já na introdução ao livro, faz alguns dias, que o livro de Ezequiel é um dos livros escritos de forma mais cronológica até do que outros livros. Ezequiel é muito cuidadoso ao escrever ali e escrever de forma cronológica. Então, do capítulo 1 até o 24, nós temos a primeira parte do livro, que são visões e profecias e juízos contra a própria Jerusalém e Judá. Então, nós encerramos isso ontem, com a leitura, com o comentário do 24, sendo que o 24 foi ali o exemplo da vida, a experiência da vida de Ezequiel, de Deus falando: você vai ficar viúvo, eu vou levar a sua esposa e você não vai poder chorar, você não vai poder fazer o luto, porque servirá de sinal para o povo. Então, a mulher de Ezequiel morre no dia da tomada de Jerusalém como um sinal para o povo, de que o povo, principalmente quem estava no cativeiro já, não deveria fazer luto, não deveria chorar pelos mortos, mas deveria chorar pelos próprios pecados. Esse é o sinal ali da viuvez de Ezequiel. E aí nós encerramos então essa primeira parte do livro ontem, e a partir de hoje, do capítulo 25 até o capítulo 32, nós vamos para uma segunda parte, que são as profecias dos juízos contra as nações gentias, as nações pagãs ao redor de Israel. E aí depois que acaba essa segunda parte, a partir do capítulo 33, então até o 48, é a parte mais difícil do livro de Ezequiel, porque é uma parte que envolve muita escatologia. Só aí para a gente saber o que nos espera. Então vamos para o 25. Então, o capítulo 25, ele é um capítulo até que curto, tem 17 versículos, e ele vai trazer, então, profecias contra os amonitas, os moabitas, contra Edom e contra a Filístia. Os versículos 1 ao 7, então, é a profecia contra os amonitas. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Os amonitas, que é a primeira parte aqui do capítulo 25, e os moabitas, que é do 8 ao 11, são os descendentes das filhas de Ló, os filhos que elas tiveram com o próprio pai, relação ali de incesto, lá em Gênesis. Então vamos ler aqui no 25 os versículos 2 e 3. Então veja, Ezequiel estava no cativeiro. Então Deus fala para ele: filho do homem, dirige, ou seja, vira o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Essa região dos amonitas, dos moabitas, e depois nós vamos ver aqui no versículo 12, Edom, esses povos, eles ficavam ali na região onde hoje é a Jordânia. Falamos um pouco mais sobre eles já quando lemos Jeremias. Então, versículo 2, Deus manda ele virar o rosto, então, em direção a onde ficava ali a terra de Amon, os filhos de Amon. Versículo 13, dizem os filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel que foi desolada, e contra a casa de Judá quando foi para o cativeiro. Então, o que é que acontece? Os amonitas, os moabitas, Edom e os da Filístia, os filisteus, que são os 4 povos aqui desse capítulo 25, quando Israel foi atacada
quando Jerusalém foi atacada, quando o templo de Deus, aqui o versículo 3 fala, contra o meu santuário, quando o templo de Salomão foi saqueado, queimado, incendiado, destruído, esses 4 povos deram risada de Israel. Por isso assim, é de riso, é de zombaria. Eles riram do povo de Jerusalém. Zombaram, bateram palmas, ficaram alegres, porque o povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava ali sendo atacado pelo Império Babilônico. E aí Deus fala, do jeito que vocês fizeram com Jerusalém, com Judá, do jeito que vocês fizeram com o meu povo, eu vou cobrar. Vocês vão sofrer por isso, por terem zombado, por terem rido. Contra Edom é mais difícil ainda, porque Edom, inclusive, negou ajuda em alguns períodos que eles poderiam ter ajudado alguns judeus, e eles negaram ajuda. Então Deus traz esse juízo. O versículo 5, olha o que Deus fala. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos. Rabá é a capital de Amon. E dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, do jeito que Judá e Jerusalém foram humilhados, eles também serão humilhados. Porque assim diz o Senhor Deus, porquanto bateste com as tuas mãos, e chutaste com os teus pés, e te alegraste de coração com desprezo contra a terra de Israel. Então eles se alegraram, eles ficaram felizes quando viram a destruição de Jerusalém, a destruição de Judá. Então Deus traz esse juízo contra os amonitas, contra os moabitas também, que está aqui em seguida, nos versículos 8 ao 11. Vão pagar, né? Vão pagar pelo mal que fizeram, vão pagar pela zombaria com Judá e com Jerusalém. E aí o versículo 12 contra Edom. Assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom se houve vingativamente com a casa de Judá e pecou em extremo quando se vingou deles. Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu também estenderei a minha mão sobre Edom e destruirei dela homens e animais, e a assolarei desde Temã e até Dedã cairão a espada. E executarei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. E Edom foi destruída. Edom não existe mais ninguém, nem os amonitas, nem os moabitas. A capital de Edom, a principal cidade ali de Edom, fica onde é chamada, onde é a Jordânia. A cidade de Petra era a cidade do povo de Edom, que são os descendentes de Esaú. E eles se exibem lá atrás, eles se exibem que moram, eles ficam orgulhosos porque eles moram numa cidade escavada nas rochas. Então eles olham e se sentem mais poderosos por estarem bem escondidos ali, morando em escavações nas rochas. Veja que não são cavernas, é por cima mesmo. E é o que a gente vê na cidade de Petra. Se pesquisar no Google, você vai ver. É uma cidade muito bonita, é uma cidade turística, histórica, uma cidade muito cara para se visitar também. E essa cidade é desse povo. É essa região aí onde ficava esse povo aqui. E Deus os destrói. Então, onde a gente vai ler em alguns pontos mais escatológicos falando sobre Edom, num sentido espiritual, porque o povo de Edom mesmo, de sangue, descendência, não tem mais. Depois do 15 até o 17, é a profecia contra os filisteus, contra a Filístia. Os judeus por séculos tiveram problema com os filisteus, desde quando entraram na Terra Prometida. Durante os 400 anos que acontece o livro de Juízes, muitos problemas com os filisteus. Por muito tempo os filisteus dominaram os judeus, teve muita guerra. Tem a luta de Davi e Golias filisteu. Então os filisteus são bem conhecidos no Velho Testamento pelas guerras, pelas afrontas, pelas lutas com os judeus. E aqui do versículo 15 ao 17, então, vem um juízo sobre os filisteus. Os filisteus, como povo, descendentes de sangue desses filisteus aqui, não existe mais.
No entanto, tem um povo hoje que confronta com Israel de uma forma direta, assim como os filisteus. E a raiz, vamos dizer assim, da palavra tem semelhança e até há um entendimento de que provém, né, da mesma raiz, que é a Palestina hoje. Então, a força que a Palestina faz, a contenda e o atrito que a Palestina faz com Israel hoje, assemelha-se. É como que exemplifica os filisteus nesta época aqui. E Deus fala, então, que os destruirá, que derramará ali castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor. Então, esse é o capítulo 25. Certo? E aí vamos para o que eu falei de trilogia, sobre Tiro, que é o capítulo 26, o capítulo 27 e o capítulo 28. Vamos então para Ezequiel 26, 27 e 28. Vou explicar os três e depois a gente lê alguns versículos específicos. Tiro é uma cidade que hoje fica ali na região do Líbano. Hoje não é exatamente no mesmo ponto, mas é a cidade de Sur, talvez a pronúncia um pouquinho diferente, que fica ali onde era a cidade de Tiro. E por ela estar num ponto importante ali da costa dessa região toda ali de Israel, ela é considerada, era na época, hoje ainda é importante, mas na época ela tinha muito mais importância, como uma cidade importantíssima do ponto de vista comercial. E Tiro, ela tem, fala-se muito dela no Velho Testamento. Quando Josué entrou na Terra Prometida, eles tinham que lutar e conquistar todo o limite de terra que Deus tinha falado para Moisés. Tinha falado lá para Abraão, então desde Abraão Deus vem falando dos limites de terra, da terra prometida que Deus daria para Israel. E aí quando o povo entrou lá com Josué, entrou na terra prometida, a cidade de Tiro não foi conquistada na época. Então Tiro, ela é uma cidade, foi muito rica, muito importante, e importante por muitos motivos. Por ela estar na costa, por ela ser uma cidade com acesso às navegações, a grandes viagens. Então ela tinha facilidade com o comércio, com levar e principalmente com trazer especiarias, tecidos, muitas coisas de tecido, de ornamento, de decoração, especiarias e outras coisas ali muito importantes para o comércio. Então, no capítulo 26, Deus vai falar em profecia contra Tiro. E vai falar para Tiro, você vai ser destruída. Vai ser destruída pela Babilônia. Nós vamos ver que vai ser a Babilônia que vai destruir Tiro. E Deus fala no 26 que a ruína de Tiro vai ficar conhecida em todo o mundo na época, vai dar uma repercussão, vai ser importante essa queda de Tiro. No capítulo 27, Deus então vai mostrar tudo o que Tiro fazia de errado e todo ali assim o seu foco como sendo a riqueza, glamour, como sendo querer cada vez mais, as ambições. E no capítulo 28, Deus então vai falar um pouco diferente, vai mostrar ali o orgulho de Tiro, a sua soberba, o quanto a cidade se achava importante. E no capítulo 28, nós temos então alguns versículos ali, mais específico do 11 até o 19, são poucos versículos, que apontam então para a queda de Satanás. Então é uma passagem que nós vamos ler e vamos comentar um pouquinho, tá bom? Então o 26, o 27 e o 28, eles devem ser lidos juntos,
para o melhor entendimento dessa situação com Tiro. Continua sendo uma região muito rica, continua sendo uma região importante para o comércio. Claro que hoje não tem importância daquela época, mas Tiro é uma cidade conhecida como de comércio, de luxo, de glamour. Vamos ler então aqui 26:1. E aconteceu no 11º ano, no primeiro dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, Filho do homem, visto como Tiro disse contra Jerusalém, esse ai é de zombaria, está quebrada que era a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, pois agora ela está assolada. Então Tiro fala, agora Jerusalém está quebrada, está assolada, está destruída, então agora eu vou me encher mais. Ou seja, eu vou me dar bem, já que Jerusalém está destruída. Vamos para o versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra ti, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Então não foi só uma nação que subiu contra Tiro, foram muitas, ela era uma cidade forte, começou então ali com a Babilônia, depois teve ali outros povos, outros impérios, o Império Grego que veio depois e que subiu para destruir Tiro. O versículo 4, e demolirão os muros de Tiro, derrubarão suas torres, e eu varrerei dela o seu pó, e a deixarei como uma rocha nua. No meio do mar virá ser um varal de redes, versículo 5, porque eu falei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Então, porque as nações iam lá, atacavam, saqueavam, ela era o centro comercial ali, tinha muita coisa importante, e saqueavam e levavam. Versículo 6, e as suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Então, no capítulo 25, nós tivemos ali os amonitas, os moabitas, os filisteus e os edomitas, 4 povos do capítulo 25 que fizeram a mesma expressão, esse de rir, de zombar, que é exatamente essa expressão de bem feito. Bem feito que Jerusalém foi destruída, bem feito que Judá foi destruída. É isso que as nações ao redor disseram. E aí Deus fala, vocês estão rindo? É o meu povo. É como uma mãe que fala, né? Quem bate no meu filho sou eu, quem corrige meu filho sou eu, ninguém pode encostar o dedo, é mais ou menos isso. Deus fala, é meu, eu que vou cuidar, eu vou tratar. O Império Babilônico vai entrar, vai machucar, vai matar, vai levar o meu povo cativo para que eles sejam corrigidos. Mas sou eu que estou fazendo isso, ai de quem fizer mais do que tem que fazer. Então Deus vai e fala contra esses povos que acabam ali zombando de Judá e Jerusalém, e alguns até piorando a situação. Então aqui dos versículos no capítulo 26, do 3 em diante, nós vamos ver então Deus falando sobre como vai ser esse juízo contra Tiro, o que vai acontecer. Olha o versículo 7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que do norte trago eu contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e carros e cavaleiros e companhias e muito povo. Nós já sabemos que quem vinha do reino do norte era Nabucodonosor, e aqui Deus fala claramente o nome, Nabucodonosor. O versículo 8, ele matará a espada as tuas filhas que estão no campo. Então, tuas filhas que estão no campo é uma figura para falar das cidades vizinhas a Tiro, cidades menores que estavam ali um pouquinho mais longe, mas que pertenciam à mesma região. Do 8 ao 12, Deus vai falando tudo que ele vai permitir que aconteça para Tiro. Os cascos dos cavalos pisarão pelas tuas ruas, matarão a espada, o povo vai morrer à espada, eles roubarão as tuas riquezas, no versículo 12, saquearão as suas mercadorias, derrubarão os teus muros,
farei cessar o ruído dos teus cantos. Então Tiro era muito conhecido também pela parte de cultura, de artes, de teatro. E aí vem Deus e fala que vai acabar com tudo. Olha o versículo 14. E farei de ti como uma rocha nua, virás a ser um varal de redes, nunca mais será edificada. Então, assim, a antiga Tiro, né, ela foi destruída e exatamente no ponto onde ela estava, nunca mais teve construção ali, naquele ponto exato. Há uma rocha específica lá nas ruínas de Tiro. Então, era lá que a cidade nasceu. Os pescadores ali começaram ali a cidade de Tiro. Não foi. A cidade que tem hoje lá, que é Sur, que eu falei, foi reconstruída, mas um pouco mais para dentro daquela posição que a gente chama aqui no Brasil, em São Paulo tem que ficar na Praça da Sé, ponto zero. Né? Recife também tem, várias cidades que eu estive e deu para conhecer o ponto zero ali da cidade. Então o Tiro tinha esse ponto zero, que era uma rocha ali específica, e quando ela é reconstruída, agora bem recente, há poucas décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, ela não começa nesse ponto central aí, nessa rocha, começa um pouquinho depois, tá? Tem cerca de 20 mil pessoas lá hoje, mas ela nunca mais foi o centro comercial que ela era na época. Então isso que Deus fala aqui, que nunca mais vai ser construída, é naquele ponto daquela rocha onde ela havia começado, nunca mais será edificada, tá? E aí do 15 até o final desse capítulo 26, Deus mostra então ali para Ezequiel e fala sobre essa continuidade do tratamento do juízo dele contra Tiro. Olha o versículo 15. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as ilhas ao estrondo da tua queda, quando gritarem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. Então os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas roupas bordadas, de tremores se vestirão, e se assentarão sobre a terra, e tremerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, ou seja, vão ficar com medo. Esses príncipes do mar é quem? Eram os comerciantes, tá? Os comerciantes, os negociantes, comerciantes que ficavam fazendo essas viagens, indo e vindo, trazendo as mercadorias para serem negociadas ali em Tiro. E aí levantarão uma lamentação e dirão, né, como perecestes, Tiro, porque eles nunca haviam imaginado que Tiro poderia um dia ser atacada e ser destruída. E olha só, Nabucodonosor, quando faz o cerco em Jerusalém, nós vimos isso já falei bastante, ele faz um cerco em Jerusalém que dura 16 meses. E em 16 meses a cidade de Jerusalém se enfraquece de tal forma, vimos com Jeremias, 1/3 morre ali pela peste, pela doença, pela fome. Aqui em Tiro, o cerco de Nabucodonosor dura 13 anos. Sabe o que significa isso? Porque eles tinham muita mercadoria lá dentro. Eles tinham todo tipo de comida para ser negociada, mantimentos, especiarias, eles tinham muita coisa. Então eles demoraram mais para ceder e para enfraquecer também, no sentido de morrer de doença e tal. Tá? Então o cerco de Nabucodonosor em Tiro foi muito mais longo do que em cima de Jerusalém. Versículo 18. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão por causa do teu fim. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te converter numa cidade assolada, como as cidades que não são habitadas, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer como os que descem a cova ao povo antigo, e te deitarei nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que nunca mais seja povoada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Versículo 21. Eu farei de ti um grande espanto, e não serás mais.
e serás procurada, mas nunca mais será achada, diz o Senhor. E aí, a partir daqui, né, nós temos então uma figura importante, que é Tiro. Tiro, do jeito que era aqui, vai ser destruído pelo Império Babilônico. 13 anos de cerco. Mas Tiro, a partir daqui, começa a representar espiritualmente o sistema deste mundo, a forma de pensar do mundo, influenciado diretamente pelo inimigo das nossas almas. Então, Ezequiel vai falar de Tiro em alguns momentos, e nós vamos ver que ele não está falando da Tiro, dessa cidade aqui, cidade comercial. Janaína, como é que faz para saber quando está falando dessa cidade e quando não está? Bom, o ponto histórico é aqui. Deus fala que vai destruir a cidade. Então, a partir do momento que Deus destrói esta cidade, toda vez que nós lemos de Tiro, vai ser o sistema desse mundo. Por isso que eu falei que a gente não pode ler um versículo e tirar conclusões. A gente precisa ler todos os versículos que envolvem aquele assunto, tá? Vamos para o capítulo 27, e aí nós vamos ver como vamos começar a entender um pouquinho melhor. O capítulo 27, então, ele vai falar sobre o glamour, uma palavrinha bem agora do nosso tempo, né? Mas no capítulo 27 vai falar do glamour do comércio de Tiro e depois da sua ruína. É um capítulo um pouquinho mais longo, vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 2. Deus fala então com Ezequiel: E tu, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Versículo 3. E dize a Tiro, que está situada na entrada do mar, e negocia com os povos de muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. E esse eu sou perfeita em formosura está falando de orgulho, está falando de soberba. E é exatamente a palavra que nós vamos ver que Lúcifer fala também. Eu sou perfeito. Eu sou perfeito em formosura. Olhe na sua Bíblia, Ezequiel 27, e acompanhe, que a partir de agora então nós vamos entrar num ponto um pouquinho mais aí, que nos traz mais coisas agora para esse tempo que nós estamos. Eu sou perfeita em formosura, então creio que a maioria das versões aí da Almeida vai estar, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revisada, Clássica, vai estar aí, eu sou perfeita em formosura. Versículo 3, versículo 4, no coração dos mares estão os teus termos, os que te edificam aperfeiçoaram a sua formosura. Então já era formosa, ali por estar à beira-mar, ali, estar ali numa região com uma vista, né? E aí os que edificaram, aperfeiçoaram, né? Então trazendo essa atividade comercial ali para Tiro, trouxeram sim poder, trouxeram essa atividade comercial e certamente que foi também edificada de uma forma mais luxuosa. Dos cipresses de Senir fabricaram todos os seus convéses, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Ou seja, tudo foi construído do melhor que tinha. Veja, esse cedro do Líbano, a gente viu lá com Salomão, que era o melhor que tinha na época. O templo de Salomão usou cedro do Líbano. Dos carvalhos de Bazã, olha, todas as coisas melhores da época. Tá? A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim, né, para a gente ter ideia ali do luxo das coisas. De linho, versículo 7, de linho fino bordado trazido do Egito eram as suas cortinas, para que te servissem de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisa formavam a tua cobertura. Então,
a maioria dos navios, na época, era pano comum, eram velas comuns. Aqui, o que era de Tiro, então, era especial, do melhor tecido, de linho fino, coisa fina, linho fino do Egito. Os fios de linho do Egito até hoje são considerados os melhores, né? Versículo 8, os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que estavam em ti. Estes foram os teus pilotos. Os anciãos de Sebal e seus sábios foram em ti os que consertavam suas fendas. Os marinheiros, né? Esses remeiros, olha como está no seu versículo 8. Aqui nessa aqui está remeiros. Esses remeiros de remar, são os marinheiros ali, os que trabalhavam nos navios. Então, os de Tiro eram os oficiais, considerados os melhores. Todos os de outros lugares, né? Aqui é citado de Sidom, de Arvade, eram remeiros, marinheiros comuns, de menor qualidade. Era o que aqui Tiro falava. Do versículo 10 em diante, vai falar ali sobre o poder militar, sobre os mercadores de Tiro. Vamos ler aqui o 10. Os persas e os lídios e os de Put eram os teus homens de guerra no teu exército. Escudos e capacetes penduraram em ti, eles manifestaram tua glória. E os filhos de Arvade com o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os camaditas em tuas torres. Os seus escudos penduravam sobre os teus muros. Eles aperfeiçoaram a tua formosura. Versículo 12. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de todas as tuas riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo, comercializavam suas feiras. Então, do 12, e aí eu não vou ficar lendo, até o 25, nós vamos ver como era o comércio de Tiro. Uma região que recebia do melhor de cada lugar. Então, iam para o Egito, traziam o melhor do Egito, que era o linho. Iam para cada região ali que eles iam, traziam o melhor desses lugares, tá? E é o que a gente vai ver aqui do 12 até o 25. Vamos ver o 16? A Síria, pela multidão dos teus produtos manufaturados. Então não era só coisa de luxo e também não era só coisa simples, básica. Eles tinham todo tipo de mercadoria, mas não era de todas as qualidades, era sempre do melhor. A Síria, pela multidão dos teus produtos manufaturados, negociava contigo esmeralda, púrpura, vestes bordadas, linhos finos, corais e ágatas traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram eles os teus mercadores, com trigo, diminite, panag, mel, azeite, bálsamo, fizeram negócio contigo. Damasco, pela multidão dos teus trabalhos, pela abundância de toda sorte de riquezas, negociava contigo, com vinho, com lã branca. Então, cada povo desses negociava contigo, trazendo o melhor que tinha. Lídios, Put, Arvade eram cidades, tá? A gente escuta sobre eles lá quando Josué, deixa eu ver se eu tenho aqui a referência, lá quando Josué faz, né, toda a conquista da Terra Prometida. Toda não, porque não foi conquistada toda, mas eles são citados lá. É só Tiro que não foi, mas Gamaditas, os Lídios, Put, Arvade, são todos povos ali daquela região que fica no Oriente. Vamos para frente. Todos aqui, ó, do 12 ao 25, vai trazer muitas cidades, muitos lugares. Alguns lugares ainda existem, outros não. Então vamos ver aqui, olha, por exemplo, né? Versículo 19, que fala assim, ó, também Dan e Javã. Dan não é da tribo de Dan, é uma cidade que fica lá pro lado lá nas Arábias, vamos dizer assim. Então tem muitas cidades aqui que é ali perto, ali mais para o lado do Iraque. Olha só, o versículo 21 fala da Arábia, né, Dedã, Quedar, tudo na Arábia.
Olha só, o versículo 23. Harã. Harã é a cidade onde Abraão morou. Ainda como Abrão, né? Antes de ir para Canaã. E todas essas cidades, elas ficam ali na região. Algumas bem perto, 50 quilômetros, 100 quilômetros. Essas cidades aqui do versículo 23, 500 quilômetros. Mas nós temos outros lugares mais longe. Por exemplo, vamos descer aqui, versículo 25. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam as tuas mercadorias e foste te enchendo e feita muito gloriosa. Tarsis, no capítulo 20, aqui no versículo 25, é na Espanha. Então não é perto, é longe. Aí do versículo 26 até o 36, algumas cidades nos arredores que pertenciam a outras nações e outras cidades longe. Como aqui no versículo 25, que é Tarsis e é longe dali de Tiro, bem longe. Então, do versículo 26 ao 36, fala então sobre uma destruição total de Tiro. Deus vai falar sobre a ruína, como Tiro vai ser destruído, mas que o povo não vai ficar triste, os comerciantes, porque eles acabam encontrando outro lugar para negociar. E o que Deus fala aqui, principalmente no finalzinho do 27, é que os povos, os mercadores, os comerciantes vão olhar para Tiro e vão falar: como assim? Tiro foi destruída? A destruição que vai chegar para Tiro vai ser terrível e os povos vão ficar espantados com a destruição. É o que eu falei do 25, é que o 25, Tarsis é muito longe de Tiro. Tarsis é uma cidade na Espanha. Então não são só cidades próximas de Tiro que comercializavam, também cidades de longe. Tá? Foi o que eu falei do 25. Vamos lá, então, capítulo 28, ele trata então sobre Tiro ainda, é uma trilogia junto com o capítulo 26, com o capítulo 27. Para entender o 28, a gente precisa ler o 26 e o 27. E chega no 28, e nós precisamos ir com bastante calma, porque ele começa falando de Tiro, desse orgulho que Tiro fala: minha beleza é perfeita, eu sou formosa. Tiro falando isso de si como cidade. E aqui no 28 nós temos um apontamento, então, de Deus falando contra Tiro, algo específico que aponta, então, para Satanás, para Lúcifer, como é falado em outra passagem da Bíblia. Então, vamos aqui para Ezequiel 28. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto se enalteceu o teu coração e dizes, eu sou um Deus. Então aqui, veja que o tom já muda um pouco em relação ao capítulo 27. 27 fala, você fala tal coisa, você fala que a beleza é perfeita, você fala que você é perfeito. Aqui não, aqui já está falando o seguinte: o teu coração se enalteceu. Pensou que era maravilhosa, formosa, e aquilo fez morada, aquilo deu efeito no coração. No trono de Deus, olha como já muda. Eu sou um Deus. No trono de Deus estou assentado no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, ainda que tenhas posto o teu coração como o coração de Deus. Então, Deus fala assim, ó, o teu coração é homem, é como homem. E você está colocando como se fosse Deus. E essa passagem vai influenciar Paulo lá depois, quando a gente vai ler lá as epístolas de Paulo. Este é o maior problema do orgulho. Aqui o versículo 3, né? Se achar tão inteligente, se achar tão sábio, se achar tão importante que se acha como se fosse o próprio Deus. Então, o problema do orgulho é esse. Capítulo 28, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto puseste o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os formidáveis, ou seja, os melhores, dentre as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova eles te farão descer e morrerás da morte dos que morrem trespassados no meio dos mares. E aí nós vamos para a parte
mais central aqui do capítulo 28, que é do versículo 11 até o versículo 19. Do 11 ao 19, nós vamos ver, desde o 27, que muda o tom e o jeito de Deus falar aqui no 11. Então, do 11 ao 19 é uma descrição de Lúcifer, de quando ele foi expulso do céu, tá bom? Olha só, e veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita. Então aqui não é Tiro se achando perfeito, é Deus dizendo: tu era perfeito. Então Lúcifer, quando foi criado por Deus, foi criado sim como o que está aqui, selo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura perfeita. Ao versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, toda de pedras preciosas era a tua cobertura, e aí cita as pedras aqui, a obra dos teus tamborins e das tuas flautas estava preparada em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Então é um ser criado, não é como Deus de eternidade em eternidade. Tá? Os anjos foram criados, eles tiveram um momento zero. Versículo 14, tu eras querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Querubim, né, aqui falando, né, querubim ungido para cobrir, tinha uma missão, tinha uma função específica, né, ungido por Deus para uma tarefa específica, ficava ali, né, no Monte Santo de Deus, ou seja, ficava ali num lugar e numa posição específicas em relação ao trono de Deus. Nós vamos ver mais sobre isso lá em Apocalipse. Apocalipse 4, mais especificamente. Versículo 15. Eu estou lendo um pouquinho mais rápido, porque eu quero daí explicar para a gente entender, tá bom? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, até que se achou iniquidade em ti. Então, vamos voltar aqui. Por causa da abundância do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste, por isso eu te lançarei profanado fora do monte de Deus. Versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Versículo 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair um fogo do meio de ti, o qual te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. E aí a continuidade do 28, e aí eu vou voltar aqui, tá? Continuidade do 28, nós vamos ver a profecia contra Sidom, do versículo 20 ao 24, e depois uma promessa de Deus ali no 25 e no 26, de restauração completa de Israel. A restauração de Israel começou em 1948 e ela só começou de forma parcial e ela só vai acontecer de forma plena no reino do Messias, tá? Vamos voltar agora para o querubim que foi expulso do céu. Os anjos são criaturas, são seres angelicais criados por Deus. Deus fez seres angelicais, Deus criou antes, lá de Gênesis 1, eles tinham funções específicas, foram ungidos pelo próprio Deus. E é isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Deus, assim como para eles, como para nós, deu o livre-arbítrio. Eles não eram robozinhos de Deus. Nós não somos robozinhos fantoches, nós temos escolhas. E Lúcifer, por ter o livre-arbítrio, você escolhe o que você vai pensar e o que você vai sentir.
e você escolhe se você vai pautar a sua vida no que você vai pautar. E Lúcifer era, sim, o próprio Deus fala, selo de perfeição, formosura, sabedoria. Mas ele deixou aquilo tomar conta dele. Sabe quando o orgulho vem no nosso coração? E aí o cuidado, porque o orgulho foi exatamente o que transformou esse querubim em Satanás, um acusador da nossa alma. O orgulho. E nós precisamos cuidar. Quando é que a gente deixa o orgulho tomar conta do coração? Temos que aprender com isso, gente, né? Quando é que a gente fica orgulhoso, soberbo? Quando a gente tira os olhos de Deus e traz e olha para nós e começa a se achar importante. Quando a gente acha que nós, em alguma coisa ou em muitas coisas, somos superiores e somos melhores que outro. Aí o orgulho começa a ter espaço, começa a abrir espaço. Então, o que nós precisamos aprender aqui em Ezequiel? Então, quando é que o orgulho entra no coração? Quando a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar para nós. Aí a gente começa a se achar. Porque se a gente olha só para Deus, a gente vê que a gente não é nada perto de Deus. Mas quando a gente começa a olhar demais para nós, aí a soberba, o orgulho pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Enfim, vamos voltar aqui para esse dito cujo desse querubim chamado Lúcifer. Deus o fez perfeito, formoso, selo de perfeição, formoso, sábio. Mas ele começou a olhar para si. O dito Lúcifer começou a olhar para si e falar: eu sou como Deus, olha, eu sou eterno, eu sou um ser angelical, eu sou formoso, eu sou perfeito. Mas o problema foi ele, eu sou como Deus. E deixar esse orgulho tomar conta, tá? Deus fez as coisas todas perfeitas, criou todas as coisas com ordem. E aí entendemos lá Gênesis 1 e 1, né? Quando o caos estava aqui. Esse é um assunto que eu não tenho tempo para falar aqui. No princípio que o Deus dos céus e a terra, ponto, né? Gênesis 1 e 1. Depois, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, entre esse 1 e o 2, foi quando caiu Lúcifer, quando Deus o expulsou do céu, junto com um terço dos anjos. E nós não vamos entrar no nível desse detalhe aqui, mas, então, Deus expulsou Lúcifer. A terra não era sem forma e vazia, Deus havia feito certo, mas foi um caos, imagina Deus expulsando, né, Lúcifer do céu. Então, essa expulsão foi ali, entendemos que seja entre o 1 e o 2, e gerou essa situação de, parece que um caos, né, ali no versículo 2, sem forma e vazia. E aí Deus vem então e dá continuidade, tá? Isso é uma teoria que eu tendo a acreditar. A Bíblia não traz detalhes, mas nós entendemos que Lúcifer caiu, né, foi expulso do céu antes de Gênesis 1, ou entre o versículo 1 e 2, ou até antes do versículo 1. O que acontece? Lá Deus criou os seres angelicais com livre-arbítrio. É por isso que ele pôde pensar, pôde ficar orgulhoso e pôde escolher. Hoje, os anjos que ficaram, né, os 2 terços que ficaram com Deus, eles não têm mais o livre-arbítrio. Então, quando Deus expulsou Lúcifer e os que quiseram ir com ele escolheram ir, porque estavam ali convencidos dele, escolheram. E ali Deus então cessou o livre-arbítrio dos seres angelicais, do exército de anjos que estão, né, com Deus.
Ali cessou então o livre-arbítrio deles, e nós temos ainda o livre-arbítrio. Tá? Por isso que as pessoas, né, eu recebo esse tipo de pergunta, mas se Lúcifer fez isso, ficou orgulhoso lá no céu e quis tomar o trono de Deus, tomar o lugar de Deus e tal, vai acontecer de novo? Vai ter outro que vai querer fazer? Não, não vai, porque Deus cessou o livre-arbítrio para eles. Hoje eles não têm mais. Eles fizeram a escolha naquele momento, quem ia e quem ficava. E é uma teoria difícil, é uma doutrina da Bíblia difícil da gente explicar em poucos minutos, tão rápida, mas resumindo, é isso. Lúcifer tinha essa liberdade de escolha, e ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para si, né? Eu sou formoso, olha como eu sou perfeito. Eu sou tão perfeito. Eu vou sentar no trono de Deus. Eu sou como Deus. O próprio Deus fala isso aqui, que Lúcifer pensou isso. Então, Deus expulsa Lúcifer do céu. Não tem espaço diante da santidade de Deus para orgulho, para soberba, para esse tipo de pecado. Lúcifer se rebelou, e o orgulho faz isso. É achar que podemos ser como Deus. Então, essa passagem de Ezequiel 28, do 11 ao 19, depois vocês leiam. Quando a gente lê o 26, o 27 e o 28, os 3 capítulos juntos sobre Tiro, a gente vê tudo que Tiro se acha de beleza perfeita, mas quando a gente chega no versículo 11 até o 19, a gente vê que é outro tom, é outra forma que Deus muda ali o jeito de falar, porque aí não está se referindo à cidade de Tiro, ao povo de Tiro histórico aqui dessa época, mas se referindo a uma figura que estava por trás de Tiro, que é o próprio Satanás. E aí vocês me digam, deu para entender um pouquinho dessa passagem? Porque há muitas perguntas sobre isso. Quando Lúcifer caiu, como é que era, por que ele ficou orgulhoso, hoje pode acontecer de novo, né, lá no céu. Então, possivelmente aconteceu, eu tendo para acreditar que aconteceu entre o versículo 1 e 2, porque Deus não fez a terra bagunçada, no caos. Deus faz todas as coisas perfeitas, boas. Acredito que ficou com a queda de Lúcifer, né, deu ali uma bagunçada na palavra bem simples. Então aconteceu logo antes do 1, ou entre o 1 e o 2. Ele tinha livre-arbítrio, eles tinham os seres criados. Deus fala, eu criei, você foi criado por mim com um selo de perfeição. Então os seres angelicais são seres criados por Deus. Eles não são como Deus, que é de eternidade a eternidade. Eles foram criados, eles tiveram um ponto zero, vamos dizer assim. E quando Lúcifer foi então expulso do céu, naquele momento então os seres angelicais perderam, né? Deus cessou o livre-arbítrio deles. O ponto mais importante de Ezequiel 28, que eu acabei não lendo, o ponto mais importante quando a gente fala de Lúcifer, os versículos ali, o 18 e o 19, que fala então que não vai mais ter espaço para ele, né? Vai sair um fogo e vai o consumir. E isso vai acontecer lá em Apocalipse 20, o lago de fogo que vai consumir então Lúcifer eternamente. E nunca mais serás para sempre. Então é uma promessa de Deus para nós, e um juízo para Lúcifer, de que ele vai cessar a maldade e perversidade dele, ele vai ser jogado ali no lago de fogo, está aqui no versículo 18, e no 19 falando, e nunca mais serás para sempre. Bom, e assim então, eu não vou continuar, né? Vamos encerrar aqui, e vamos encerrar então com essa promessa de Deus, de que Deus já tem uma data fim para Lúcifer, uma data que ele vai cessar a perversidade e a maldade. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.